Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com você e com toda a sua família. Vamos adorar ao Senhor e logo mais estaremos orando e adorando ao nosso Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu
Glória a Deus. Jesus, eu preciso de Ti. Creio eu que essa também é a sua necessidade. A cada dia depender exclusivamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos, todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, nessa live. Que Deus possa abençoar. Hoje, dia 29 de abril de 2020, estamos juntos para orarmos ao nosso Deus e para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero nesse momento te dar um minutinho para você, se você tiver algum pedido de oração, você pode aí na descrição colocar o seu pedido de oração, que logo mais eu estarei orando por esses pedidos, ok? Você tem um minutinho para dizer, olha pastor, ore por isso. E aí nós vamos estar colocando o seu pedido em oração. Irmãos, hoje nós estaremos estudando a respeito do que é a igreja. Então nós precisamos considerar isso com muita propriedade e com muita tranquilidade também. Sabemos que estamos passando um momento nunca visto antes na história da humanidade, da forma que nós estamos vivendo nesse século XXI. Nós estamos vivendo uma situação sem precedentes. Nós não sabemos, a bem da verdade, nós não sabemos quais serão os desdobramentos de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Essa pandemia no Brasil, ela está se intensificando, ela está acelerando o processo de contaminação, e isso tem saído nos telejornais, e nós precisamos orar, clamar ao nosso Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e das outras nações. Então, você pode orar a Deus, pedindo a Deus, quando você estiver tendo aí o seu tempo de oração diário, você pode estar clamando a Deus por essa situação que está acontecendo em todo o mundo. E nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos estar atento a essas questões. E qual seria então o procedimento nosso no dia a dia com relação a essa pandemia, que tem acontecido? Como que eu devo então me relacionar com os meus irmãos? Será que eu devo esperar só quando houver a liberação para nós estarmos juntos no templo, congregando? Ou será que nós podemos fazer alguma ação a partir da nossa própria casa para podermos ter comunhão com esses irmãos, apesar da distância, do distanciamento social, apesar do isolamento social? Como que nós, como Igreja do Senhor, podemos nos comportar diante dessa situação? Então são algumas questões que nós precisamos ponderar nessa noite, tá ok? Então vamos lá, vamos para os pedidos de oração aqui rapidamente, os irmãos que pediram oração, nós temos irmãos aqui do Pernambuco, a irmã Dalvanice do Pernambuco, os irmãos aqui da Igreja Batista Manancial. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, e a vida de cada um dos seus familiares. O pastor Francisco Pontes, também da nossa congregação Batista Pão da Vida. Nossa irmã Adriana, lá do sítio Fortuna, Que bênção, irmã, tê-la conosco, seja bem-vinda. E os demais irmãos da nossa igreja, A irmã Vilma Rodrigues de São Paulo também nos acompanhando. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida abundantemente. O pastor Francisco Pontes está pedindo oração aqui pelos seus familiares que estão em Fortaleza. Vamos orar por isso. Irmã Ivone, por sua vida pessoal, por sabedoria. Irmão Moisés, pela vida do Michel. Irmã Adriana, pelas autoridades. E a irmã, uma palavra de agradecimento. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus é um Deus presente. Embora nós não sabemos quais serão os desdobramentos da história, o nosso Deus, que é vivo, poderoso, Ele conhece todas as coisas. Conhece o passado, conhece o presente e o futuro. Nada acontece por acaso, nada acontece sem o conhecimento de Deus. Então nós vamos orar
pedindo que o Senhor possa nos dirigir e nos ajudar nessa noite em sua presença. Senhor Deus, eu quero te rogar, ó Deus, pela família do pastor Francisco Pontes em Fortaleza, que o Senhor tenha misericórdia, guarde-os, livre-os de todo mal, dá saúde para os enfermos, ó Deus. Pai, nós te pedimos nessa noite porque sabemos que Tu és o Deus poderoso, o Deus provedor, o Deus que atende às nossas orações. Quero te pedir também pela vida do Michel, filho do Moisés, salva esse jovem, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Senhor, eu quero também colocar diante do Senhor uma palavra de agradecimento pela vida, Senhor, e pela família da Dalvanice lá no Pernambuco, o Ricardo, Senhor, e seus filhos, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, de forma poderosa, Senhor. Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor possa abençoar cada família da Igreja Batista Manancial. Pai, eu quero te pedir também pelas autoridades, que o Senhor possa visitar desde o presidente da República, cada deputado federal, estadual, governador, prefeito de cada município e seus respectivos vereadores. Deus, eu quero te pedir também, Senhor, por cada médico, ó Deus, que estão trabalhando, Senhor, estão na linha de frente combatendo esse coronavírus, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o pessoal que faz a limpeza dos hospitais, a segurança dos hospitais. Deus, toma tudo em Tuas mãos, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista Manancial, a Congregação Batista Pão da Vida, todas as igrejas no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, que a Tua palavra, Senhor, possa fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, que sejamos, ó Deus, cheios do Teu Espírito, ó Pai, que possamos, ó Deus, vencer todos os obstáculos, crendo, confiando, Senhor, na Tua providência. Senhor, nós colocamos as nossas vidas como instrumentos para o uso do Senhor. Ó Deus, usa a minha vida, a vida da minha família. Obrigado, Senhor, pela vida da Juliana, da Heloíse, da Alice. Deus, guarda-nos do mal, guarda-nos, Senhor, de tudo que não presta. Senhor, guarda as famílias de Juazeiro, as famílias do estado do Ceará, do Brasil e do mundo, Senhor. Pai, usa-nos, Senhor, para transmitir a Tua palavra com fidelidade. Senhor, usa cada homem, cada mulher, Senhor, que são Teus discípulos, para fazer discípulos. Assim nós Te rogamos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre a igreja. O que é a igreja? E eu quero compartilhar com você uma palavra que Paulo deixou registrada na carta aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 27, que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta é a igreja de Cristo. E aqui eu vou fazer uma pergunta para você que você pode falar aí no seu entendimento. O que é a igreja? O que você entende que é a igreja? O que é a igreja? Então você pode falar aí, descrever de forma breve aí o que é a igreja. Pois bem, eu quero destacar nesse versículo 27, de uma forma mais clara, a palavra gloriosa significa cheia de glória, de fama, famosa, honrosa. E a palavra mácula significa nódoa, mancha. Ok? Então, é uma palavra, esse versículo 27 do capítulo 5 aos Efésios, é um versículo chave para a nossa compreensão sobre o que é a igreja. Pois muito bem, você talvez já falou alguma coisa aqui sobre o que é a igreja. Deixa eu verificar aqui. Os irmãos estão escrevendo, ok? Pois bem, eu quero a introdução, preste atenção no que
Agora, eu quero fazer uma breve leitura a nível de introdução para que você possa compreender essa questão que é a igreja, ok? Quero contar aqui uma breve história, talvez uma história que você já ouviu, só muda aqui, na verdade, o nome da pessoa, ok? Então vamos lá. Tânia perguntou à irmã por que ela ia todas as quartas-feiras e domingos à igreja. Não é suficiente ter Jesus no coração? Precisa ficar indo lá também? Luísa, irmã de Tânia, respondeu-lhe: muitas vezes tenho a consciência da presença de Deus ao meu lado e que Ele está se servindo de mim em seus planos, mesmo quando não percebo muito bem qual seja seu plano. Sinto-me fortalecida ao saber que Ele está comigo, porém sinto-me mais parte da família de Deus quando estou entre os irmãos em Cristo na igreja. Não é só pela identificação, pela amizade e apoio nas horas difíceis. É a adoração ao Senhor em conjunto, a sensação de fazer parte de um corpo vivo, o de Jesus. Isso é a igreja. No culto adorando a Deus, unido com os irmãos, você encontra força e inspiração para as atividades diárias. Igreja é o povo de Deus, não é um lugar. Não é o templo, nem tabernáculo, nem sinagoga, nem santuário. É a reunião dos santos, dos salvos por Jesus, dos nascidos de novo, dos que foram chamados para fora, que de onde se origina a palavra eclésia, de igreja, chamados para fora, né? Termo grego. A igreja é o corpo de Cristo, é a mistura de povos, raças, tribos e nações, diferentes na língua, na aparência, mas iguais na fé em Jesus Cristo, unidos pelo amor de Deus. De acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 11 e Colossenses 3, 28. Ela não é romana, nem coreana, se referindo à igreja, ela não é romana, não é coreana, nem brasileira, nem americana, né? A verdadeira igreja, ela é universal, ou seja, do universo, é de Jesus, ok? É de Jesus Cristo, não é de Pedro, nem de Paulo, nem de João. Ela é uma só um corpo, uma só fé, uma só esperança em Cristo Jesus, ok? Então o ensino bíblico sobre igreja é farto, simples e claro. Então a igreja, meus irmãos, resumindo um pouco essa questão da introdução, a igreja de Cristo sou eu e você. Nós somos o organismo vivo, nós somos a igreja que se reúne nas casas. Por exemplo, você quando está reunido ali com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, ali está a igreja reunida. A igreja, ela continua existindo, ela não foi extinta. O que foi extinta no momento no Brasil foi as reuniões nos templos, ok? Isso não está acontecendo, mas a igreja, ela continua firme, ela continua forte, porque a igreja somos nós, sou eu e você, nós somos a igreja de Cristo, a igreja que está servindo a Deus, a igreja que está buscando a Deus, a igreja que está clamando a Deus, a igreja que está evangelizando nesse tempo de pandemia. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Louvado seja Deus, meu irmão, porque o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, Ele está dirigindo a sua igreja para um propósito maior, um propósito glorioso. Embora eu e você possamos não entender em meio a essa pandemia da Covid-19 que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, mas o Senhor Jesus está dirigindo a sua igreja a passos largos para o louvor da sua glória. Nós precisamos descansar nisso, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, que são abundantes para cada um de nós, que somos corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Então eu quero agora
destacar sinais da verdadeira igreja, né? Então, o fato de eu ser igreja tem alguns sinais na minha vida e na sua vida que nos identifica de fato como igreja, a igreja de Cristo. Eu quero abrir um parênteses aqui que se faz necessário. Aquela concepção errônea, né? Quando a pessoa fala assim, a igreja batista, a igreja romana, apostólica romana, a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, são nomenclaturas, irmãos. São nomenclaturas, a questão jurídica e tudo mais. Mas nós precisamos entender que a igreja como organização é o templo, é o CNPJ da igreja, a prestação de conta, tudo isso faz parte. Agora, quando eu estou me referindo aqui aos sinais da verdadeira igreja, estou falando da igreja organismo vivo, que somos nós, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos comprados por Cristo, passamos pelo novo nascimento e agora fazemos parte da igreja de Deus, da família de Deus. E eu quero ressaltar aqui uma coisa que é de suma importância para o nosso entendimento. O fato de nós sermos da igreja, por exemplo, batista, ou de qualquer outra igreja, você que pertence a outra igreja e que está nos acompanhando, olha, é importante você estar num lugar com irmãos, no templo, adorando a Deus, por exemplo, no domingo pela manhã, na escola bíblica, no domingo à noite, nos cultos de oração, nos pequenos grupos multiplicadores. Isso tudo é muito importante. Okay? É muito importante. E nós precisamos preservar isso. Se Deus quiser, eu estou com muita saudade de rever os irmãos, de estar junto, de compartilhar, de abraçar. Irmãos, isso é bom demais. Mas, lamentavelmente, por enquanto, nós não podemos viver isso. Mas vamos viver em breve. Deus está cuidando de todas essas questões e em breve nós estaremos juntos. Mas eu quero que você pense que nós, como igreja, como organismo vivo, nós temos alguns sinais que nos identifica com Cristo. O fato de eu pertencer à igreja batista não significa que eu vou para o céu. O fato de eu ser membro da igreja, simplesmente eu me apegar a isso e dizer eu vou para o céu porque eu sou membro da igreja batista Manancial. Se eu tirar Cristo do centro, do foco da minha salvação, eu estou perdido dentro da igreja. Por melhor que a igreja que nós pertencemos, o culto que nós pertencemos, os louvores e tudo mais, a irmandade, por mais carinhosa que seja, se eu não estiver fundamentado, alicerçado em Cristo, o fato de eu pertencer à igreja batista, por exemplo, não me dá o direito de ir para o céu. Eu preciso compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Porque tem muita gente equivocada no Brasil e no mundo, pensando que pelo fato de pertencer a uma determinada denominação histórica, protestante, entre outras coisas, acredita que o seu lugar no céu está garantido. E não está. O meu lugar no céu está garantido se eu vivo em obediência, se eu nasci de novo, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, se eu tenho um prazer a cada dia em fazer a vontade de Deus, em obedecer, em conhecer mais a Deus. Então isso significa que de fato eu nasci de novo e o fato de estar junto é uma bênção. É maravilhoso. É maravilhoso você estar numa escola bíblica, num culto como esse de quarta-feira de ensino na igreja. É maravilhoso você estar olhando no olho do irmão, podendo abraçá-lo e podendo tê-lo próximo de você. Louvado seja Deus. Vamos orar para que isso possa acontecer em breve. Pois bem, meus irmãos, então vamos lá. Vamos destacar aí rapidamente alguns sinais da verdadeira igreja. Lembrando que somos nós. Eu e você somos a igreja de Cristo, tá certo? Cristo é o fundamento da verdadeira igreja, ok? Voltando ao que eu falei anteriormente. Cristo tem que estar no centro.
A 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Cristo, ele é o fundamento. Não existe outro, tá ok? A igreja é uma instituição divina, cujo fundamento é Cristo. Ele é o seu alicerce e ela jamais será destruída. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Obviamente, Jesus não estava se referindo à igreja templo, mas a igreja que sou eu e você. As portas do inferno não prevalecerão diante daquele homem ou daquela mulher que tem Cristo como seu firme fundamento, ok? A igreja só deixará este mundo para se encontrar com Cristo nos ares e então para sempre na presença do Senhor. E estaremos lá para sempre, meus irmãos. É o que nos ensina a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. A igreja é de Cristo Jesus. Só ele pode chamá-la de minha igreja, ok? Ele declarou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Então, meu irmão, se você está alicerçado, fundamentado em Cristo Jesus, glória a Deus pela sua vida. Vamos avançar, vamos continuar avançando para a glória de Deus. Eu quero agora considerar com você o segundo ponto. O segundo ponto sobre os sinais da verdadeira igreja. Ok? Primeiro ponto, Cristo é o fundamento. O segundo ponto, Cristo, ele é o cabeça. Ok? Então nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. Efésios capítulo 1, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, ok? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22. Nesse texto você aprende que Deus, o Pai, exaltou o Filho, Jesus, colocando como cabeça da igreja. Isto é, dando-lhe o lugar de chefia. Ok? Escrevendo aos irmãos colossenses, Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ok? Então, quem é que manda na igreja? A quem pertence a igreja? A igreja é de Cristo. Quem tem o governo da igreja é Cristo. Quem precisa reinar na minha vida de forma soberana, absoluta, é Cristo. Ok? Pois bem, a palavra cabeça aí significa, nesse texto de Colossenses 1, versículo 18, significa soberano. Cristo é soberano sobre a igreja, ok? É a forma de Paulo apresentar o domínio presente de Cristo sobre o mundo também, porque ele já havia recebido, nessa ocasião, a chefia da igreja. Então, em Cristo converge todas as coisas. Lá em Mateus 28, 18, Jesus disse: é-me dada toda a autoridade, ok? Nos céus e na terra. Então todas as coisas convergem em Cristo. Ok? Então Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que dirige, que governa a sua igreja. E louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus, ele já provou para nós, já demonstrou para nós que se importa. Ele é o fundador da igreja. Cristo, ele já sofreu por nós. E hoje somos da família de Deus, porque Cristo realizou uma obra maravilhosa,
uma obra singular que nos alcançou e que nos transformou. Além de Cristo, seu fundamento, além de Cristo, seu cabeça, ele também é o pastor. Ora, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Na primeira epístola de Pedro, encontramos o apóstolo pedindo aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Logo adiante, Pedro diz: Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4. Ou seja, tanto Pedro como o autor da carta aos Hebreus reconhece os crentes como ovelhas dirigidas pelo grande, o supremo pastor, que é Cristo. Cada membro da igreja de Cristo é uma ovelha regenerada. Ok? 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem passou pelo novo nascimento tem Cristo como seu bom pastor, como seu grande pastor. O grande e supremo pastor guia e protege suas ovelhas. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Você perceber isso, por exemplo, no Salmo de número 23, o salmo escrito pelo homem de Deus, rei de Israel, Davi, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, é isso de fato. A palavra de Deus ela é fiel. Irmãos, a coisa que pode faltar na vida do ser humano é a presença de Deus. E se nós temos a presença de Deus junto de cada um de nós na nossa caminhada, se estamos nos submetendo a Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. E certamente Deus suprirá todas as demais necessidades. Lembre-se de Mateus 6,33, quando Jesus disse no grande sermão do monte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, é termos Jesus de fato como nosso grande pastor. Então Cristo, além dele ser o fundamento, cabeça, ele também é o grande pastor. Muito bem, então eu quero agora destacar, nós falamos aí de sinais da verdadeira igreja, né? Só recapitulando: Cristo é o fundamento, Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça, né? O cabeça e o pastor. Então, Cristo é o fundamento, Cristo é o cabeça e Cristo é o pastor. Agora vamos falar um pouco sobre as figuras bíblicas que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, apresenta da igreja. Tá certo? Então nós vamos falar agora sobre essa questão. O primeiro ponto que eu quero destacar é a igreja como sendo o corpo de Cristo. Tá ok? Então vamos lá considerar 1 Coríntios 12, 27. Diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Okay? A figura da cabeça e do corpo, ilustrando Cristo e a igreja, é muito apropriada. Cristo está para a igreja como a igreja está para o corpo. Existe uma mútua dependência entre cabeça e corpo, entre Cristo e a igreja. Um depende do outro para exercerem suas funções. Os membros do corpo são interdependentes. Da mesma forma que Cristo precisa da igreja para a realização do seu trabalho, a igreja precisa de Cristo a fim de ser capacitada. Quando o Espírito Santo precisou de missionários, foi buscá-los na igreja que estava em Antioquia. Nós temos esse relato em Atos capítulo 13, versículo de número 2. No corpo, um membro precisa de outro e dependem da cabeça, que os comanda na igreja. Uns precisam dos outros e todos dependem de Cristo, que é o cabeça. Você como membro saudável desse corpo, tem exercido sua função? Interessante, né, essa pergunta? Você como membro do corpo de Cristo, qual é a função que você tem exercido?
Porque todos os membros que nós temos no nosso corpo, por exemplo, a visão, o tato, o olfato, o paladar, o dedo, o braço, o antebraço, a orelha, todas as partes. Imagine o corpo como um todo. Cada membro do nosso corpo tem uma função. Eu quero que você imagine isso falando do âmbito espiritual, nós como membros do corpo de Cristo. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, significa dizer o seguinte, que no corpo de Cristo Deus designou você para atuar em uma determinada área. Talvez você ainda não saiba qual é a sua área de atuação. Mas o fato é que todos nós, sem nenhuma exceção, fomos chamados para atuar no corpo de Cristo. Todos nós. Ok? Tem algumas pessoas que pensam que, por exemplo, evangelização é um dom. Fazer discípulo é um dom. E não é um dom, é um mandamento. Lá em Mateus 28, 19, Jesus disse assim: ide fazer discípulos. Isso é uma ordenança, isso é um mandamento. Isso não é um dom espiritual. Olha, eu não tenho um dom espiritual de fazer discípulo. Não, isso não é dom. Há um equívoco aqui. Ok? Por exemplo, a questão do ensino. Né? O Espírito Santo pode capacitar alguém nessa área do ensino. Ok? Existe a questão dos dons espirituais que está registrado aos Coríntios, aos Romanos. Esse é um assunto para um outro dia. Tá? Mas pegando esse gancho do discipulado, o discipulado não é um dom do Espírito Santo. É uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. E quem é a igreja? Sou eu e você. Somos todos nós. Nós precisamos todos, sem nenhuma exceção, estar engajados na obra de evangelização e discipulado. Isso é a igreja de Deus em ação. Esse é o papel da igreja em ação, atuando, trabalhando no reino de Deus. Ok? Então fica aí essa observação para você pensar, avaliar e pensar qual tem sido a sua função no corpo de Cristo. Eu conheci já muita gente nesses 25 anos que estou na caminhada com Cristo, pessoas que simplesmente participam dos cultos. Irmãos, Jesus não nos salvou simplesmente para a gente participar dos cultos. Chegar no domingo à noite, sentar lá na cadeira e assistir o culto. Não é nem participar, é assistir. Porque às vezes a pessoa nem ajuda na adoração, nem acompanha a leitura da palavra de Deus, não está interessado, às vezes está interessado só em cumprir um compromisso social. E isso não é ser igreja. Deus não chamou ninguém para assistir culto. Deus nos chamou para prestar culto a Ele. É diferente, assistir culto é uma coisa, prestar culto é outra história. E aí você pode ir para Romanos capítulo 12, versículo 1, que lá nos ensina como prestar o culto a Deus, um culto que Deus se agrada, um culto que é verdadeiro. Então nós precisamos entender isso como o corpo de Cristo. Ok? Isso precisa ficar claro para nós. Então, muito bem, essa é uma das figuras, o corpo de Cristo. A segunda, a igreja é apresentada também nas Escrituras como a noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo 9, diz o seguinte: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Glória a Deus! Quem é a noiva do Cordeiro, meus irmãos? É a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Lá em João 1, 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Cristo Jesus. Ok? E a esposa é a igreja, se referindo aí a 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo ensina que o relacionamento de amor adequado entre marido e mulher deve assemelhar-se ao que existe entre Cristo e a sua igreja. É o que está registrado em Efésios, capítulo 5, versículo de número 25. A igreja, como esposa, participa do amor de seu esposo, ou seja, de Cristo. Então, nós somos a noiva do Cordeiro. A igreja também é apresentada nas Escrituras como edifício de Deus.
A igreja como edifício de Deus. Veja o que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui a igreja é comparada a um edifício que está sendo construído por Deus, cujo fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a principal, aquela que vai alinhar e sustentar a construção. Efésios capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Pedro completa a ideia dizendo que cada membro da igreja é uma pedra nessa construção. Ok? Tratando-se de pedras vivas, unidas umas às outras, constituem então todo edifício bem ajustado, santuário dedicado ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito. Ok? Nós temos isso aí, Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, e também 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 e 7. Você é uma pedra viva nesse edifício que ainda está sendo construído, a igreja, tá bom? Então você é tudo isso para a glória de Deus. Entenda, compreenda isso. Pela misericórdia do Senhor, dia a dia outras pedras estão sendo colocadas nesse edifício, ou seja, à medida que eu e você evangelizamos, à medida em que eu e você discipulamos, à medida em que eu e você damos estudos bíblicos e essas pessoas reconhecem que são pecadoras, então esse edifício vai sendo construído até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, meu irmão, eu quero, minha irmã, te deixar aqui uma palavra de incentivo para você. Faça discípulo. Talvez na sua vida inteira de cristão, você nunca fez um discípulo de Cristo. O tempo é agora. É tempo de você fazer isso. É tempo de você praticar. É tempo. Você conhece tão bem as Escrituras. Por que não compartilhar com outras pessoas? Por que não falar de Cristo para outras pessoas e ajudar essas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno? E Cristo pode mudar radicalmente essa situação da vida dessa pessoa. Essa pessoa que está morta em seus delitos e pecados, de acordo com Efésios 2:1, pode ser transformada, pode ser completamente regenerada pelo Espírito Santo à medida em que você falar, comunicar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, para essa pessoa ou para essas pessoas. Nós não podemos, irmãos, ter uma vida estéril, sem produzir fruto. Nós estamos em Cristo para produzir frutos. João capítulo 15. Nós estamos na videira verdadeira e nós precisamos frutificar. E frutificar, dar fruto, é fazer discípulo. É compartilhar o Evangelho. Não se preocupe se a pessoa vai se converter ou não, porque quem converte, quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O meu papel, o seu papel, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é comunicar, é pregar, é ensinar a palavra de Deus. O resultado fica por conta do Espírito Santo de Deus, ok? A igreja também nas Escrituras é apresentada como rebanho de Deus. É o que está escrito lá em Atos capítulo 20, versículo 28. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, ok? Você já viu que Jesus é o bom pastor lá em João 10:11? O grande pastor lá em Hebreus 13:20? O supremo pastor lá em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 2 ao versículo de número 4? Para esse pastor tão especial, um rebanho especial, ou seja, a igreja. E aí nós temos João capítulo 10, versículo 11 ao 15, 27, 28 e tantos outros versículos que falam de forma
profundo e abundante sobre essa questão. Há um só rebanho, a igreja de Deus. Há um só pastor, Jesus Cristo. Você pode ler aí o Salmo 23, que eu já citei anteriormente, né? E você percebe que Jesus é esse pastor maravilhoso que nós temos, né? Que tipo de ovelha? Uma pergunta para você pensar. Que tipo de ovelha é você? Pense. Reflita sobre isso. Que tipo de ovelha é você? Você é uma ovelha mansa? Uma ovelha dócil? Uma ovelha obediente? Você é... Que tipo de ovelha? Que tipo de ovelha você é? É uma reflexão que você precisa fazer para você mesma. Uma autorreflexão. Que tipo de ovelha sou eu? Eu sou a ovelha que Jesus tem prazer de tê-la no seu aprisco? Eu sou aquela ovelha que sempre está atenta à voz do bom pastor? Eu sou aquela ovelha que sempre está comendo as pastagens que o Senhor Jesus oferece? E que pastagem é essa, pastor? A palavra de Deus. Você é essa ovelha que se deleita na palavra? Você é essa ovelha que tem buscado a Deus mais e mais intensamente através da oração? Então, que tipo de ovelha você é? Reflita sobre isso. Eu ainda quero destacar, nós já estamos chegando próximo aí ao final, a igreja também como família de Deus, ok? A Bíblia nos apresenta também dessa forma. Efésios 2,19 diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios 2,19. Somos família de Deus, pertencemos à família preciosa de Deus. Outra metáfora muito interessante é a família. Né? É uma figura íntima. A igreja é a família de Deus. Por ocasião da sua conversão, através de Jesus, você foi adotado por Deus e passou a fazer parte de sua família na condição de filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Ok? E Efésios, capítulo 1, versículo 5 também nos ensina isso. Agora você é filho de Deus, e Ele é o Pai de todos os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Atos, capítulo 20, versículo de número 28. Irmão, é a palavra usada no relacionamento entre os membros dessa família. Atos 15, versículo 7 e versículo 13. Expressando uma atitude de amor, cuidado, interesse e colaboração. Amor fraternal é a característica especial da família de Deus, ou seja, a igreja. Romanos capítulo 12, versículo 10 e Hebreus capítulo 13, versículo de número 1. Você ama o Pai? O Pai Celeste, você o ama? Você ama o irmão? Você ama o seu irmão em Cristo Jesus? Você é uma pessoa que se importa com o seu irmão? 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: se você não ama seu irmão, você não ama a Deus. Nós precisamos pensar e às vezes repensar isso. Porque às vezes eu amo a Deus, mas eu tenho alguma diferença, alguma pendência a resolver com meu irmão. Alguma situação que não foi completamente resolvida. Então eu preciso resolver, eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar perdão, eu preciso amar o meu irmão a quem eu vejo, para consequentemente eu amar a Deus a quem eu não vejo. Essa é a ordem. Ok? Então nós precisamos caminhar, precisamos crescer nisso, irmãos. Se você porventura tem alguma pendência com alguém, então você precisa procurar essa pessoa. Pedir perdão. Ah, pastor, mas não sou eu que errei, mas procura essa pessoa. Se você tem mais maturidade, porque ao fazer isso, ao tomar essa iniciativa, significa que você tem mais maturidade.
E você pode procurar essa pessoa, conversar, resolver, e Deus será glorificado e o diabo envergonhado. Conduta do Filho de Deus e da Filha de Deus. Por último, eu quero apresentar a igreja como sendo o templo do Espírito Santo, ok? Que somos nós, ok? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: o santuário ou o templo, 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu vou repetir. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Às vezes, irmãos, eu já me peguei orando assim: Senhor, que teu Espírito Santo esteja comigo, Senhor, manda o teu Espírito Santo para estar comigo. Eu não preciso fazer essa oração. Porque a palavra de Deus já nos ensina, irmãos, que o Espírito Santo de Deus já habita em nós. É uma redundância, é uma oração redundante, ok? Pedir aquilo que já temos. Então nós precisamos, de fato, reconhecer o que temos e passar a ouvir, a ter discernimento espiritual, ok? Então isso sim é um dom do Espírito. Ter discernimento é um dom espiritual. Pedir que Deus nos dê discernimento na nossa caminhada cristã. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu recebi de uma pessoa, de uma tia minha, ela me fez uma pergunta. Ela recebeu um vídeo onde uma determinada pessoa, um determinado pastor, que eu nem sei o nome, ele falando que teve visão e que isso e que aquilo, contando um monte de coisa. Algumas coisas estavam totalmente contrária à palavra de Deus. E a minha tia, como ela é uma pessoa que não tem assim um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, um conhecimento mais sólido da palavra de Deus, ela ficou extremamente preocupada. E ela me mandou esse vídeo para que eu assistisse. Então eu pude falar para ela: olha, tia, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. O que essa pessoa, o que esse pastor está dizendo, está sendo contrário à palavra de Deus. E Deus não pode contradizer a sua própria palavra. Então veja, irmãos, nesse tempo de pandemia nós temos que tomar cuidado. Porque tem muitas pessoas se levantando, falando em nome de Deus, o que Deus nunca disse, o que Deus nunca falou que ia fazer. Deus jamais vai contradizer a si mesmo, a sua palavra. E alguém dizer assim: ó, Deus me revelou que o diabo quer te matar. Isso não é uma revelação. Porque a palavra de Deus diz que o ladrão, o diabo, vem senão para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos nos atentar para o que a palavra de Deus diz. E tudo que eu preciso saber de Deus, tudo que você precisa saber de Deus, está aqui, meu irmão. Se eu quero conhecer sobre a Covid-19, o que Deus pensa, o que Deus está fazendo no mundo, leia a Bíblia. Aqui está o que Deus está fazendo no mundo. Não acredite em muitas pessoas que estão se levantando aí como profetas da última hora, para trazer a revelação da última hora para a igreja dos últimos dias. Fiquemos atentos. A igreja de Jesus está fundamentada em Cristo, na palavra revelada. Cristo é a palavra. Nós precisamos estar atentos a isso. Não se engane, meu irmão. Quando você receber um vídeo, alguma coisa aí, passe pelo filtro da palavra de Deus. Se aquilo que foi falado não passar pelo filtro da palavra de Deus, descarta porque é lixo. Não serve para a sua vida. Fique atento. Vamos considerar sempre o que Deus diz em sua palavra. Ok? Então, muito bem. Falando aí da igreja como templo do Espírito, só fazendo o fechamento dessa questão, né? O templo, então, pertence a quem? A Deus. Se nós somos templo, esse templo aqui, esse corpo, pertence a Deus. Sendo crente o santuário de Deus,
aonde quer que o crente vá, é portador do Espírito Santo. Por isso, nada que seja inconveniente no templo de Deus convém no corpo do crente. Filho de Deus, habitação do Espírito. Agora, você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Ok? Então, nós somos chamados a glorificar a Deus no vosso corpo. Irmãos, uma observação aqui, queridos. Vamos cuidar do templo do Espírito Santo. Eu sei que nós estamos hoje fechados dentro de casa, mas, meus irmãos, em nome de Jesus, faz algumas flexões aí dentro de casa, anda no quintal, dá umas voltas, faz algumas flexões, movimenta os braços para a direita, para a esquerda, queima algumas calorias. Porque nós somos templo, nós temos a obrigatoriedade de fazer a manutenção do nosso corpo. Ok? Porque tem muita gente adoecendo, não é de Covid-19, é tendo problema com diabetes, é tendo problemas de pressão, tendo problemas vários. Porque não estão se cuidando, estão só comendo e nós somos propensos, já que estamos em casa, a cair nessa rotina da comilança. Come, come, come. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos administrar o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar bem desse templo, irmãos. Se cuida. Procura comer comida saudável, frutas. Ok? Se cuida. Faz uma caminhadinha aí. Dá um jeito de fazer uma caminhada para você melhorar. Tá bom? Então fica aqui essa observação para você. E é assim que você tem vivido? Você tem vivido glorificando a Deus com o seu corpo? Você tem feito bom uso do templo do Espírito Santo? Você tem glorificado a Deus, fazendo a vontade dEle, obedecendo? Porque a única maneira de eu glorificar a Cristo é obedecendo a Ele. Tudo que eu faço e tudo que você faz precisa necessariamente passar pela obediência. Se não passa por esse crivo da obediência, logo eu não estou glorificando a Cristo. E olha que interessante, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 10, 31. Paulo diz assim, irmãos: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O resumo é isso. Eu e você somos a igreja de Cristo. Estamos fundamentados em Cristo. Ele é o pastor, Ele é o cabeça. E nós devemos viver em família, dentro das nossas casas, no trabalho, na escola, no transporte, aonde quer que nós estejamos, devemos viver comendo, dormindo, bebendo, estudando, trabalhando. Tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Ok? É isso que nós precisamos compreender. 1 Coríntios 10, 31. Leia, reflita, analise, avalie a sua vida, se de fato você está vivendo dessa forma. Irmãos, isso é um puxão de orelha para nós. Esse é um puxão de orelha que nós precisamos a cada dia considerar na nossa vida. Você não pode simplesmente ouvir isso hoje e amanhã esquecer. Nós precisamos priorizar isso. Porque fomos salvos em Cristo Jesus para glorificar o seu nome. Precisamos viver com esse propósito diante de nós, de forma muito clara, muito explícita em nossa vida. Eu quero só fazer uma rápida avaliação de tudo que falei até aqui, um breve resumo, só para relembrar você de tudo que nós estudamos até o momento. O que foi que você aprendeu hoje? O que foi que você entendeu hoje, nesse estudo do que é a igreja? Primeiro, a igreja de Jesus é chamada na Bíblia de corpo de Cristo, noiva de Cristo, edifício de Deus, rebanho de Deus, família de Deus, templo do Espírito Santo.
Como um corpo, a igreja tem cabeça e esse cabeça é Cristo. Outra coisa que nós aprendemos aqui. Como igreja, você é a noiva de Jesus, é membro do corpo de Cristo, é um tijolo nesse edifício, é um membro dessa família e é a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia por isso, meu irmão. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero nesse momento louvar a Deus com você, um louvor todo especial para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Medite nesse louvor, nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ouvir um louvor aqui muito especial da Gabriela Rocha, que tem como tema Lugar Secreto. Espero que Deus fale ao seu coração também através desse louvor. Fique ligadinho, acompanhe esse louvor. Aleluia. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro.
Aleluias, meus irmãos. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso, né? Você confiar no Pai. Coisa maravilhosa. Confiar no Deus que nos ama, que se importa com cada um de nós. Oh, aleluias por isso. Deus seja louvado. Eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero agradecer a Deus pela vida, sua vida e a vida de sua família. Quero também dizer que Deus, Ele tem atentado, Ele tem visto cada um que faz parte da sua família, cada membro dessa família. Deus, Ele tem cuidado de nós. Eu vejo isso de uma forma muito clara, irmãos. Eu tenho 2 filhas. Deus me deu o privilégio de ser pai de 2 meninas. Eu daria a minha vida por elas. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso também. Agora você multiplique, e multiplique, intensifique, multiplique isso pelo que Deus fez por mim, por você em Cristo. E o que Ele está disposto a fazer por nós. Deus, Ele se importa com você. Ele te ama. Ele cuida. Ele tem cuidado de você. E o maior desafio que eu tenho para a minha vida, e espero que você também tenha isso na sua vida, é se deixar ser cuidado pelo Pai amoroso que temos. Porque podemos ser rebeldes. Podemos não deixar ou não querer que Deus, Ele de fato exerça a sua paternidade sobre a nossa vida. Mas eu quero lhe incentivar nessa noite. Deixa Deus, que é o seu Pai, exercer a autoridade que Ele tem na sua vida como Pai. Se submeta em obediência, em amor. Confie no Pai que você tem. Porque Ele te ama. E Ele já provou isso. E Ele já demonstrou isso. Enviando o seu Filho, o seu único Filho, para morrer numa cruz. Fez-se maldição por nós. Meus irmãos, erga a sua cabeça. Você é filho de Deus. Vamos caminhar em obediência, em amor a esse Deus que nós temos, que é fiel, justo e verdadeiro. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar, agradecendo a Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, cada um de vocês que está nos acompanhando nessa noite. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, estamos, Pai, na Tua presença. Tu és o nosso Pai. E que privilégio, Senhor, tê-lo como nosso Pai bondoso, amoroso. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Deus reina absolutamente na minha vida e na vida dos meus irmãos. Toda área, Senhor, da nossa vida que está em desacordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, seja ela, Senhor, aplanada. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa o nosso pecado. Ensina-nos a sermos filhos obedientes. Filho que ama o Pai. Filho que reconhece o amor e o cuidado desse Pai. Senhor, eu quero te agradecer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, abençoa cada irmão, cada família nesse momento. Eu te clamo, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, a sua família. Lembrando que domingo, às 10 horas da manhã, próximo domingo, nós teremos a escola bíblica acontecendo e eu estarei falando sobre qual é o meu lugar na igreja local. Qual é o meu lugar na igreja local? Nós vamos trabalhar essa pergunta de uma forma bem específica. Tá bom? Receba o meu abraço virtual, o meu carinho. Que Deus possa abençoar cada dia de forma plena,
abundante a sua vida, que juntos possamos crescer na dependência, que a cada dia possamos nos conformar mais e mais à imagem de Cristo. Um abraço a todos vocês e eu quero finalizar com esse louvor. Enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Deus abençoe a todos. Um abraço em Cristo Jesus.